Hoje a gente vai falar sobre captação de clientes sem exposição. Isso é muito importante porque isso permite que vocês captem clientes, né? Vão atrás ali de atrair clientes sem ter que continuamente construir conteúdos novos, construir questões e quesitos novos a todo momento, né? Então é um ato muito interessante e que ajuda muitos advogados que têm certo receio em aparecer, em usar a sua imagem ainda nesse ambiente virtual, porque é um ambiente que tem os seus bônus, como o alcance, a possibilidade de alcance de muitas pessoas, mas nesse alcance de muitas pessoas, obviamente, a gente acaba alcançando pessoas que não são tão agradáveis assim. Então, se expor é um negócio que não é muito legal quando a gente acaba alcançando pessoas que, por exemplo, não são nossos clientes. Então, a gente vai falar sobre tudo isso agora para ajudar vocês a utilizarem essa ferramenta. Muitos de vocês já conhecem, mas usam de uma maneira que ainda dá para aperfeiçoar, melhorar. Muitos de vocês delegaram essa função e isso é um problemático. A gente tem uma aluna no curso que a gente falou sobre isso antes dela ingressar. E outro ponto muito importante em relação a que tem pessoas que nem conhecem o Google Ads, então a gente vai falar sobre o Google Ads, a possibilidade de utilizar essa ferramenta e como ela vai te ajudar a captar clientes sem precisar se expor, sem precisar usar a sua imagem, sem precisar usar oratória, sem precisar sequer usar vídeo, né? A gente não precisa usar vídeo, áudio, podcast, nada disso quando a gente fala de Google Ads. E a performance do Google Ads, gente, ela é muito boa. Ela pode, inclusive, tornar desnecessário o uso de outras ferramentas como o Facebook, como o Instagram. Ela pode tornar desnecessário bastante, se não toda, boa parte do marketing de vocês em relação a outras ferramentas de captação. E a primeira questão é: por que, Lindman, que eu nunca ouvi falar? Ou por que eu não acho que ele é tudo isso? Ou por que eu acho que o Instagram, o Facebook é a ferramenta mais forte? Por que eu tenho essa visão e eu não tenho essa questão com o Google Ads? Gente, eu já achei isso. Eu já achei que o Facebook, o YouTube, o Instagram eram as ferramentas de captação, as melhores ferramentas de captação para o escritório. Então, quando eu iniciei meu primeiro escritório, eu produzia conteúdo em massa, continuamente, sempre estava ali em contato para mandar informações para os nossos clientes. Inclusive, quando a gente faz lá a Semana do Estágio Trabalhista, a gente entrega mais de 30 publicações para vocês utilizarem. Isso tende a aumentar. Isso é uma coisa muito legal, eu acho bastante bizarro, mas que a gente entrega para vocês, porque a gente sabe que isso traz um posicionamento, um reconhecimento. As pessoas passam a te diferenciar de outros advogados. Quando tu está continuamente tratando de uma matéria, elas vão associar aquela matéria muito mais forte a ti do que tu dizer uma só vez, uma única vez, né? Olha, gente, eu sou advogado da área criminal. Olha, gente, eu sou advogado da área trabalhista. Ela vai ouvir uma vez e não vai lembrar. Mas se tu fala continuamente sobre matérias sobre esse âmbito, sobre relações do dia a dia ali que ela convive, ela vai associar a ti e isso vai te diferenciar dos advogados. Então, é importante? É. Esse é o único meio? Não. Eu posso viver sem essa exposição? Vai depender de quanto tu quer ganhar e de quanto tu vai aperfeiçoar todo o Google Ads e investir. Essa análise tu vai alcançar no meio do caminho ali, a gente vai entender aqui como funciona. Mas a grande questão é que vocês acreditam que o YouTube, por exemplo, que vocês estão aqui, o Facebook, o Instagram, eles são a melhor ferramenta porque vocês estão utilizando essas ferramentas de forma cotidiana e elas enviam para vocês muitos conteúdos de marketing. Então a grande questão é que vocês são expostos, tá? E vocês associam uma associação a um ou dois métodos, até tinha colocado errado aqui, a um ou dois métodos de marketing. Normalmente esse é o motivo, por exemplo, que vocês acreditam que essa é a melhor ferramenta, que o Facebook, o Instagram, porque vocês veem continuamente escritórios utilizando. Mas, gente, não dá para saber. A gente já tem uma aula de marketing que a gente fala sobre isso aqui. Não dá para saber se aquela campanha é boa ou ruim sem tu conhecer as métricas internas. Só de olhar. Tu pode te agradar pelo visual, mas ela pode ter sido horrível.
tá? Ai, mas eu vi lá, teve um alcance enorme. A gente vai falar sobre isso, pode ter sido horrível também. Então, só copiar aquilo, aquele trabalho, pode ter sido algo que não trouxe a rentabilidade adequada. O Google Ads já é um pouco diferente. Por quê? O que é o Google Ads? Bora começar por ele, tá? Mas vocês já entenderam que vocês associam esse marketing como um marketing que deve ser prioritário, e eu não concordo. Para mim, o prioritário para o história de vocês tem que começar com o Google Ads e o posicionamento. Né? Tu pode colocar ali, postar no Instagram, mas até ele pode ser secundário em relação ao Google Ads. Falo isso com toda segurança possível. Por quê? Porque o Google Ads, ele vai atrás daquele cliente que já quer. E o cliente que ele já quer, ele já está atrás de ti, ele já está atrás de ti, cara. Só que tu não foi encontrado. É mesmo quando tu tá procurando um serviço e um produto, e tu fala, onde é que tem tal coisa que eu quero resolver o meu problema, eu estou procurando aqui. Onde está a loja de ferramenta mais próxima? Eu não sei, a loja de material de construção mais próxima. Quando tu vai viver essa experiência, tu vai atrás, pesquisa rápido e sai desesperado atrás de uma tinta lá que tu tá procurando e tu fica procurando a tinta. Onde é que tem? Onde é que tem? Eu preciso ir para agora. Onde é que tem? Tá entendendo? Esse é o cliente que vai para o Google Ads, ou seja, é um cara que ele já quer muito a tua representação. Então, isso que o Google Ads faz, e ele só cobra do cara que clica na tua campanha. Quando vocês jogam lá no Google alguma pesquisa, vocês vão ver que as primeiras pesquisas que vai aparecer daquilo que tu escreveu, né? Tu vai escrever, vai aparecer as pesquisas, vai estar lá assim, anúncio. Aquele anúncio que vai estar lá é por conta do Google Ads, aquilo é o Google Ads. É quando tu joga no Google uma pesquisa, e hoje todo mundo usa o Google para tudo, por exemplo, eu estou procurando um dentista na minha cidade, dentista em... Aí tu bota o nome da tua cidade. Entendeu? É assim que funciona. Eu estou procurando um advogado trabalhista em tal cidade, um escritório trabalhista em tal cidade. Essas são palavras que a gente utiliza, por exemplo, para que quando o nosso cliente pesquisar no Google isso, ele vai encontrar o nosso anúncio lá em cima e vai clicar. E quantos de vocês foram para a segunda página do Google? Muito poucos. Quantos de vocês analisam só aqueles 5 primeiros que estão ali? Tá entendendo? Essa é a grande parada do Google Ads. Vocês vão anunciar para pessoas que já estão procurando vocês e só vão pagar se ela clicar. Se ela não pesquisar, e se ela pesquisar, te achar, mas não clicar, não paga. Vocês pagam por clique. E isso é muito legal, porque tem pessoas, por exemplo, que logo no início, né, quando a gente... Porque depois eu vou ensinar vocês a como não ter cliques, por exemplo, de pessoas que não estão atrás do serviço, são curiosos. Né? A gente vai falar sobre isso é muito importante, porque isso entra no como usar o Google Ads, né? Porque o Google Ads, quando vocês entregam para outras pessoas usarem, para outras pessoas construírem para vocês, para o escritório de vocês, e elas não conhecem o tipo de cliente que vocês atendem cotidianamente, qual o problema disso? É que ela pode criar uma campanha no Google em que as pessoas pesquisem e quando a pessoa pesquisar, ela vai aparecer no escritório. Mas aquele valor que tu vai pagar por aquele clique pode ficar muito caro quando a pesquisa pode ser muito abrangente. Exemplo, eu boto direito do trabalho e aí aparece teu escritório. Provavelmente não era para aparecer. Por que não era para aparecer? Quem está pesquisando direito do trabalho não está procurando um advogado, está procurando informação sobre direito do trabalho. Mas informação não pode levar ele a advogar? Mas isso normalmente a pessoa não vai procurar isso. Ela vai escrever outra coisa, não direito do trabalho. Ela vai escrever, sei lá, não recebi tal coisa. Isso pode entrar na pesquisa, né? Tá certo ou tá errado? Existem situações, mas tu não quer a consultiva, tu quer a contenciosa. Então as características são diferentes. Isso está falando, por exemplo, se tu bota direito do trabalho como algo genérico, o que vai acontecer? Vai aparecer uma chuva de pessoas que pesquisam direito do trabalho, que são acadêmicos, que são universitários, né? Acadêmicos, universitários, enfim. Não, não é a mesma coisa. Tudo bem. Enfim, essa é a grande questão. A gente tem pessoas que vão pesquisar direito do trabalho e que não são, enfim, contadores, pessoas interessadas em aprender sobre direito do trabalho, mas que não necessariamente estejam procurando um advogado. E tu quer alguém que procure um advogado. Então, essas palavras tu vai ter que excluir da pesquisa. Ou seja, se a pessoa pesquisar, tu não quer aparecer. Tu vai falar para o Google, eu não quero aparecer quando essa pessoa pesquisar isso. Porque eu já vi, porque quando tá chegando pessoas, tu fala assim, o trabalho do cara que tá muito bom. Porque tu não conhece o Google Ads, tu não sabe como usar, então tu fala, tá muito bom o trabalho dele. Tu não tem repertório para ir lá corrigir, falar, olha,
modifica aí, porque a gente está recebendo muito cliente desse perfil, a gente quer desse perfil. Então é importante tu entender o Google Ads mais a fundo, para que tu possa, até se tu delegar, indicar, olhar as métricas e falar, olha, faz isso, faz assado. Porque a gente está recebendo pessoas assim, não está recebendo pessoas assim. Que horas essas pessoas procuram? Tudo isso faz diferença. Os dias da semana que tu vai anunciar, as horas que tu vai anunciar, para que tipo de pessoa tu vai anunciar, isso vai mudar no dia de trabalho, isso é infinito, gente. Pode ser infinito. Então, se é infinito, o que pode acontecer? Tu pode gastar uma infinidade de rios de dinheiro, quando tu poderia economizar rios de dinheiro afunilando ao real público que tu atende. Porque tu não vai atender todos os funcionários que existem em direito do trabalho. Não tem como fazer isso. Tu vai atender um certo tipo de público que tem uma certa característica. Quando tu muda para outro, tu pode até mudar para outro público, aumentar a carta de clientes do teu escritório, porém, é uma outra campanha, não pode ser a mesma, porque se tu bota a mesma, se dilui e fica tudo muito mais caro. Então, o método de utilizar o Google Ads é muito importante. Mas por que é necessário? Por que eu digo que ele tem que ser o primeiro? Porque ele é repetível. A partir do momento que tu consegue ajustar, tá, o teu Google Ads, eu consegui ajustar o Google Ads, tá? Agora está chegando cliente continuamente, semanalmente para mim, através do WhatsApp. O cara pesquisou no Google, clicou no meu anúncio, bateu no meu site e até o site. Gente, até o site é importante para baratear o clique que a pessoa coloca lá. Então, se tu entra no site do nosso escritório, e eu não quero que tu ache ele, eu vou falar sobre isso, né? Quando tu acha o site do nosso escritório, e eu vou falar porque tu também não quer que outros advogados, por exemplo, achem o site do teu escritório. Não é para eles analisarem e julgarem, isso não importa pra gente. Não é estética nem nada. É porque eu tô falando, se tu vai fazer uma pesquisa no Google, clica no nosso anúncio. Eu vou pagar por uma coisa que tá só lá visitando o meu site para ver como é que é. Então eu não quero pagar por isso. Essa é a grande questão. Já explicando, né, adiantando para vocês. Mas o grande ponto é, quando a gente constrói o site, a gente coloca palavras ali que não são normalmente a que a gente utilizaria em discurso falando sobre direito do trabalho. Não é a minha linguagem, é a linguagem que facilita a pesquisa do Google, e se facilita a pesquisa do Google, acaba se tornando mais barato. O clique. Por quê? Porque o Google não teve tanto trabalho de buscar aquela pessoa numa pesquisa que estava lá no direito do trabalho para ir para o teu escritório. A pessoa fez a pesquisa basicamente com o nome que tu tinha colocado ali, que tu queria que aparecesse a teu anúncio. Exemplo, escritório trabalhista, advocacia trabalhista em Belém, advogado trabalhista em Belém, entendeu? Essa é a grande questão. Advogado trabalhista em qualquer tipo de cidade que vocês colocarem. Vou colocar no estado todo? Não, tá doido. Só se for uma advocacia já tiver o teu público puder ser atendido online. Então, tudo isso faz diferença no valor que tu vai pagar, como tu vai construir, mas a grande alegria é que ele é repetível. E tu vai ter uma pesquisa de alguém que já está afim, ele já está afim de te atender. Então, quando uma pessoa quer comprar o teu serviço, tu não precisa mais vir com todo o marketing do mundo para cima dela. Ou seja, se eu já estou afim de comprar aquela tinta, daquela cor, se eu chegar lá e encontrar aquela tinta e aquela cor, esqueça, meu parceiro. O cara não precisa fazer todo o marketing de quanto ela é duradoura, do que eu quero me dar. Ah, mas eu vou lá. Aí o cara foi continuando fazendo marketing, até o mesmo, tá, vou encontrar outro, também tá chato. Tá entendendo como é que funciona o negócio? Então a grande questão é essa. Quando a pessoa já quer o teu serviço, tu não precisa. E vir com uma bala de canhão, um negócio absurdo. É tipo matar um passarinho com uma bala de canhão? Sempre tem essa associação no marketing. Pra quê? Não precisa, né? Mas para que matar o passarinho? Mas essa é a grande questão. Então, bora lá. Vocês, divaguei aqui nas loucuras, mas a grande questão é, vocês não precisam fazer tanto marketing para alguém que já está procurando o serviço de vocês. Então, quando ela alcançar vocês no Google, ela vai clicar no site e o site já vai dar direcionando essa pessoa para o teu WhatsApp. Ponto. Acabou. Agora é atendimento para mandar marcar no escritório se for um cliente realmente qualificado, se ele tiver as características de uma ação rentável. Essa é a estratégia que eu acho mais linda. Isso fez a gente ter um trabalho muito absurdo de campanhas de YouTube, de Facebook. A gente tem campanhas de Facebook, tem campanhas de Instagram. A gente parou de usar do YouTube, vai retornar posteriormente, mas percebam, elas entram em um momento secundário só depois que eu já esgotei o meu Google Ads. Então, como a gente já não esgotou o Google Ads, não precisa.
Dependendo de quantos clientes a gente quer atender, vocês têm que ter uma métrica máxima. Ah, eu quero atender tudo. Vocês não querem, gente. Eu estou falando, a gente tem uma aula falando sobre isso. Não sei se já subiu ou se eu vou subir, que o advogado, ele sempre acha, todo mundo que ingressa, que pensa em uma empresa, ela sempre acha que ela quer o máximo de clientes possíveis. Existem outras métricas que tu pode mexer para valorar a lucratividade do teu escritório sem ter que aumentar o número de trabalho. Vocês sempre querem menos trabalho e mais dinheiro. Essa é a meta da vida, tá ligado? Tu não pode utilizar aí essa imagem de eu quero sempre mais cliente, eu quero sim, eu quero sim. Não, tu vai ficar inchado e isso não vai te permitir jogar o melhor jogo, que é o jogo da qualidade de vida, de atender menos, ganhar mais, tá? Então, tu precisa até de espaço ali sempre para poder enxergar as coisas. Se tu te ocupar 100%, tu vai até perder a visão do teu negócio, isso não é legal. Então, como usar? Tu tem que construir para se tornar repetível e sempre, não é uma vez, tá? Eu falei que é repetível, mas não significa que é uma vez, acabou. Tu tem que continuar reavaliando, porque às vezes as perguntas mudam. A forma como eles falam muda. Então, ano passado eles falavam de uma forma. Há 6 meses atrás a pesquisa estava direcionando para essa questão. Agora a pesquisa mudou para esse ponto. Tem que analisar se não ficou mais caro o clique. Como é que eu faço para diminuir? Tudo isso é importante tu ficar analisando pontualmente. Não precisa ser algo insano. Todo dia tu tem que estar lá, mas mensalmente tu vai analisar. Quem dá essa aula no curso do estágio trabalhista é o Salomão. Eu não mexo no Google Ads, tá? É o meu sócio, Salomão, o pai. O Areiro está escondido o nome dele ali, né? Que é o Vitor Hugo. Mas a grande questão é, nessa função ele cuida. Aí ele vai lá e mexe de vez em quando, ele mostra para vocês como alterar. Inclusive, o curso, por exemplo, ele não tem um escopo fechado justamente por isso, porque daqui a pouco a gente precisa ir lá no curso. Só, às vezes, uma palavra negativa, uma palavra positiva. O que é a palavra positiva? É aquela palavra que quando jogarem ali na pesquisa do Google, a pessoa vai cair no teu anúncio. Então, às vezes, a gente encontra uma palavra nova que atrai aquele nosso público. A gente destacou uma palavra nova do vocabulário dele, quando a gente jogou, fez aumentar o número de pessoas que nos achou e fez diminuir, inclusive, o valor que a gente pagava ali por aquele clique, porque a gente facilitou a vida do Google, usando exatamente a palavra que aquela pessoa utilizava. Entendeu? Então, como usar é muito importante, porque se tu só tem o Google Ads, não significa muita coisa, mas claro, isso já te dá um ganho, um passo muito bom, porque é uma ferramenta que não precisa que tu esteja ali cotidianamente trabalhando nela. Porque quando tu vai trabalhar no Facebook, quando tu vai trabalhar no Instagram, no YouTube, tu tem que ficar criando roteiros, tem que ficar criando slide, tem que ficar o layout, perdão, o design. E aí tu vai criar o design, vai colocar, e tudo isso tem um trabalho muito maior do que o Google Ads tem. Então trabalha no Google Ads para construir teu site inicialmente, mas nem se compara com a rotina que é construir conteúdo, por exemplo, a gente aqui com vocês no YouTube. Nem se compara. É uma rotina totalmente diferente, é um investimento em valor totalmente diferente. Uma pessoa veio conversar com a gente que ela estava perguntando quanto ela iria investir no Google Ads em relação ao custo do estágio trabalhista, né? Pelos meses e o tempo de resultado para ela avaliar ali. Gente, é absurdo, mas com R$ 400 você já consegue, assim, é a média, tá? Média de R$ 400. Acho que eu até botei aqui, ó. Isso aqui é o valor. Aproximadamente R$ 400 mensal. Você já consegue colocar uma pessoa na semana para vocês atenderem. Agora, coloca aí que o resultado normalmente de uma audiência demora 3 meses. E o Google Ads ele tem um tempo de adaptação, tá? Ele vai aprendendo, é uma ferramenta que ela vai aprendendo, igual os algoritmos do Facebook, Instagram, ele vai aprendendo. Então, tu faz a tua campanha, aí ele vai melhorando a performance, e em 3 meses, assim, ele já está consolidado, e aí tu já tem um feedback sólido de como ele vai funcionar. Aqueles parâmetros que tu integraste para ele, naqueles 3 meses, é o parâmetro que vai ficar. Então, se tu conseguir um por semana, tá bem alinhado com esse valor, tá bom? Então, não basta aumentar, porque se sabe o que ele me falou? Acho que a gente tem no Instagram essa postagem, que é um rapaz perguntando pra gente, né? Vou dar o nome dele.
era porque ele tinha se frustrado, que ele entrou em um curso e cobraram dele R$ 4.000 de investimento no Google Ads mensal, sem ter retorno, só para se posicionar. Eu falei, não é possível não. Porque isso é um grande absurdo, uma grande bizarrice, porque só aumentar o valor, se a métrica estiver errada, não faz sentido nenhum. E a gente tem todo o tempo, não existe negócio que não associe o quanto investido. A gente falou na aula passada sobre investimento de tempo, né? Investimento de tempo e de dinheiro só com associação ao retorno, porque tu está falando de um ambiente profissional. Então não dá para simplesmente aumentar o valor com métrica errada, não vai adiantar de nada. E se tu aumentar o valor sem a organização para receber, não vai adiantar de nada. Então, isso daí é muito bizarro. Como é que não tem associação ao valor de resultado? Só para se posicionar inicialmente, isso não faz sentido nenhum. E R$ 4.000, gente, é se a gente estivesse fazendo campanha com o Brasil inteiro, tá? Isso é para outro jogo. Não para esse jogo aqui que a gente está falando da advocacia, que vocês vão com R$ 4.000. Meu Deus, vocês não iam conseguir atender. Simplesmente isso, vocês não iam conseguir atender. Ou seja, a partir do momento que você não consegue atender, você já está jogando dinheiro fora. Essa é a grande questão, tá? Tu ia precisar de uma organização muito grande. Tu tá nem vendo esse vídeo aqui falando sobre o Google Ads, isso aqui, porque tu com certeza já tinha entendido tudo isso. Então a grande questão é, esse valor já pode entregar para vocês, né? Imagina, se a gente fala para vocês que a média que a gente consegue, usando a estratégia, uma estratégia boa, uma estratégia de curto prazo, um negócio que não precisa aprender 120 horas de um curso. Essa estratégia de não alcança 30 horas, tu já consegue, com investimento desse, ter uma média, atendendo uma por semana, de R$ 3.000 por processo. O que tu acha que vai acontecer? Tu vai pagar isso aqui, ele se paga. O nosso Google Ads, a gente nunca tirou dinheiro do bolso para pagar o Google Ads, porque tu passa no cartão. Então, quando chegou o valor do crédito, já tinha dinheiro para a gente pagar o Google Ads. Olha que loucura, né? E esse valor, o que acontece? Quando o processo é repetível, que ele já está lá, que eu só posso atualizar, eu diminuo o meu gasto de energia e o meu gasto de dinheiro, porque olha o valor que eu estou investindo aqui. Imagina o valor que vocês investem de tempo, de construção, de página, de tudo em relação ao Instagram. E como eu disse, a pessoa já está atrás de vocês. Não precisa ir mostrar teu Instagram para ela. Ela já jogou no Google, já quando teu site já está falando contigo no WhatsApp. O WhatsApp. Para vocês verem como é louco, olha o problema que eu vou arranjar para vocês. Vai ter um momento que tu vai ficar pé da vida com o teu celular. Tá? Por quê? Porque isso aqui vai fazer as pessoas falarem contigo. E quando eu estou falando de um por semana, não é um por semana que falou contigo. É um por semana que tu marcou porque o ticket, porque o cliente, ele era financeiramente viável, o processo dele era financeiramente rentável. Então, falaram contigo, sei lá, mais 6 pessoas, normalmente. É 5 para 1, 6 para 1, então a gente dá um não para uns 5 e atende um. Então, é mais ou menos essa média, entre 4 e 6, que a gente fala até atender um, tá? Então, a gente vai construindo esse repertório, aí o que acontece? É bizarro. Esse celular do escritório, a gente sempre ficava na discussão com quem ia ficar. Eu nunca fiquei. Nunca fiquei com o celular do escritório. Nunca, porque eu ia ficar doido. Essa é a grande questão. Eu já não sou muito bom da cabeça, então deixo para quem tem mais tranquilidade ali de ficar respondendo de forma mais didática. Tanto que eu dou aula aqui para vocês, mas eu gravo um número X de aulas por dia, porque depois que eu fico estressado, eu começo a não ser didático. Se eu começo a não ser didático, perde a eficácia, então não faz sentido nenhum. Eu tenho que manter a qualidade. Então, se eu tivesse que ficar atendendo toda hora, eu ia perder a qualidade do atendimento. Eu falei, não, deixa para alguém que consegue seguir o roteiro aqui. Tanto que construir um roteiro, desde o bom dia, não é à toa. Gente, nada é à toa. A gente tem um roteiro para vocês que a gente... é só dentro do curso, mas logo nas fases iniciais, a gente fala desde o bom dia. Tipo, porque era engraçado, quando eu tava lá no escritório, aí o pessoal, não nesse aqui, no primeiro que eu tive, as meninas me perguntavam assim, o que eu respondo? Aí o que ele falou contigo? Aí ele falou, bom dia. Eu falei, oxe, bom dia. Responde bom dia. Então, depois que eu percebi que eu sempre volta a um básico, que o pessoal fica nervoso, e o cliente falou, o que eu tenho que falar para fechar? Calma. A gente criou esse roteiro. E eu criei esse roteiro para não ter que pensar na resposta.
Para não ter, aí a pessoa falava, eu já testei ele várias vezes. A pessoa falava, eu ia lá e mandava aquilo que eu tinha separado. Aí se ela falasse demais e respondesse outra pergunta que eu tinha colocado no roteiro, eu não usava essa e mandava outra. Quase como pergunta de audiência, sabe? Quando faz a pergunta de audiência, se o juiz faz a pergunta, não faz mais ela. Então eu ia lá e ficava enviando, e aí no final tem lá marcando a consulta no teu escritório. Não é automático, né? Porque eu posso falar em áudio, tudo, fazer a pergunta em áudio, que dá uma certa personalidade, mas era o roteiro, eu só seguia o roteiro para não ter que pensar e para não me estressar e para não perder a qualidade do atendimento, tá? Então, esse roteiro é bem empático, é muito legal. E é proposital justamente para esses momentos, porque não usei no meu escritório com os meninos, né? Com o Vitor Hugo e o Salomão, mas no outro escritório que eu já tive, com outra sócia, a gente tinha essa incumbência, ficava comigo. Tá? Eu era a captação basicamente total do escritório. E o que acontece? Esse Google Ads, gente, além dele ser repetível e tu poder utilizar ele várias vezes, ele vai te deixar, tá? Ele é um ato invisível. Por que ele é invisível? Aqui, né? Ele é invisível, gente, porque ele tem que ser. Porque foi aquilo que eu expliquei para vocês. Vocês não vão achar o meu site fazendo perguntas jurídicas lá. Fazendo perguntas no Google de forma jurídica. Por quê? Porque eu não uso essa linguagem para fazer. Porque os meus clientes não usam essa linguagem para fazer pesquisa sobre a gente. Então, tu fica trabalhando no marketing que ninguém está te vendo. E isso é um pouco, a gente falou sobre aqui, a necessidade que vocês têm e a dificuldade que o escritório tem, porque ele tem atos invisíveis, tem diversos atos invisíveis de organização, e isso faz com que as pessoas achem que tu não está trabalhando. E tu está trabalhando, né? Tu está te entregando ali para muitos atos, muitos estudos, muita organização, só que elas não vêm, e elas não têm que ver mesmo, porque se elas vêm, significa que eu estou gastando dinheiro simplesmente para aparecer. E aí essa vaidade de aparecer trabalhando para o outro, gasta energia, gasta dinheiro. A gente não quer isso, a gente quer gastar o mínimo de energia e o mínimo de dinheiro. Então, às vezes, vocês escolhem até por vaidade um Instagram, um Facebook, para mostrar ali a qualidade de vocês, para aumentar o valor da percepção do produto e serviço de vocês, mas o grande ponto é que vocês não querem que ele apareça para todo mundo. A grande verdade, esse marketing de aparecer para todo mundo, são para outro tipo de jogo, outro tipo de empresa que realmente pode atingir todo mundo. Tá? A Coca-Cola, todo mundo bebe Coca-Cola, mas tu não é a Coca-Cola, tu é um escritório de advocacia. Só pode entrar no escritório e fazer uma demanda quem tem um problema em trabalho e que tem intenção de entrar. Porque existe a legitimidade, né? É um requisito, um interesse da causa, né? A legitimidade e o interesse em agir. Então, é importante que você apareça apenas para quem tem interesse em agir, quem tem legitimidade e quem tem uma demanda. E não é só quem tem uma demanda, é quem tem uma demanda rentável. A gente já falou isso em várias aulas. Não tem como a gente atender pessoas que não tragam um retorno pelo nosso trabalho pretendido sem se colocar em risco. Mas vocês sabem como fazer isso. Eu já falei numa outra aula, né? Eu acho que o nome essa já está lá, que eu fiz recentemente essa chamada, que era um vídeo para quem tem coração mole, né? Que eu sou um desses. Eu sempre queria atender todo mundo, mas não podia. E aí eu aprendi a dizer não para isso, mas também aprendi paralelamente a construir um negócio sólido, para que assim eu possa fazer coisas gratuitas quando eu quiser, quando aquela demanda mexer com o meu coração e a pessoa não tiver valor para devolver pelo meu trabalho, mas eu quero fazer aquele trabalho, é um trabalho que me tocou, eu vou fazer, mas hoje, não poderia ser desde o início. E eu sabia disso porque eu sabia que ia prejudicar o risco de a minha atividade se modificar e eu poder não só exercer lá na frente, como atender todo mundo que também precisa de mim, né? Porque a pessoa tem dinheiro, mas ela também precisa de mim, tá? Então, essa advocacia que vocês têm aqui, essa forma de captar clientes que vocês têm aqui, não necessita da exposição. Isso ajuda muita gente que não quer aparecer, que não quer utilizar a sua imagem, que tem vergonha. E começa por aqui, então, cara. Começa por aqui. Não tem... E mesmo que tu não tenha vergonha, começa por aqui. Porque tu aprendendo a solidificar o Google Ads, tu vai ter uma ferramenta que vai te captar clientes, que vai te levar clientes de forma contínua, sem tu gastar no trabalho. Isso aqui é o exemplo da renda passiva, porque vai ficar vindo cliente passivamente, sem tu mexer em muita coisa.
vai fazer as reanálises pontualmente para aumentar a performance, para diminuir o ticket, para diminuir o valor, para diminuir o gasto de energia, para ajudar, e vai mexer aqui na métrica dos valores mensais com o quanto tu puder adotar, quanto tu quiser atingir. Se já tiver atingido a tua meta, né, se a gente tem aí um cliente por semana, basicamente com esse valor, a gente consegue metrificar se a gente souber avaliar. Aí que está o problema, tá vendo como é muito problemático? Porque o que acontece? Eu falei para vocês que vocês vão atender em média uma pessoa por semana se vocês tiverem um parâmetro cerca disso, tá? Para mais ou para menos, vamos colocar em volta de R$100. Não vai ultrapassar um negócio desse não. Mas a grande questão exceto, claro, se estiver errado, se tiver a campanha construída errada. Então, o que acontece? Isso precisa ser sempre analisado. Pode modificar amanhã, posso estar errado amanhã, porque amanhã ficou mais caro, porque tu está em mais disputa com outras pessoas na tua cidade? Pode, mas isso aqui vai ter como parâmetro para vocês entenderem hoje o que eu estou falando. Mas a grande questão eu coloquei isso aqui como parâmetro. Vocês atenderam no primeiro mês lá, sei lá, 30 pessoas. Porque não souberam avaliar quais das que elas eram rentáveis ou não. E aí, no mês que vem, tu não consegue mais atender. Porque tu estava iniciando na área trabalhista agora. Podia até ter escritório, mas tá na área trabalhista é novo, então tá tendo mais trabalho para construir aquela demanda. Isso gerou um problema. Por quê? Porque aí tu não vai conseguir atingir a meta que a gente te deu, de fazer no mínimo 3 mil. Mas quando tu sabe avaliar o ticket, aí tu consegue fazer no mínimo 3 mil por processo, fazendo essa contagem aí de avaliação de qualidade e de retorno, e enfim, diversos requisitos, sabendo avaliar financeiramente a demanda e o valor dela. Então, por isso que não basta só isso, tá? Para que tu consiga ter um retorno sólido e solidificar na advocacia, tu precisa ter outros conhecimentos, tá? Então, o que é isso aqui? Espera aí, galera. Ah, tá. Lembrei. É isso aqui. Palavras negativas. Eu já falei sobre isso, tá? O que são palavras negativas? Palavras que a gente dá o stop lá no Google Ads. São aquelas palavras que podem trazer pessoas que vão clicar no teu site, mas não são clientes de verdade. Não tem a persona, não são o avatar. A gente já falou sobre persona aqui também, a gente já falou de um monte de coisa. Então já dá para vocês fazerem aí a visualização do todo. A persona é aquela pessoa que tem a característica de realmente ser teu cliente. O cliente que tu está buscando, o cliente que vai te trazer rentabilidade, o cliente que está afim do teu negócio. Então, quando ele pesquisa, a gente elimina algumas palavras dessa pesquisa do Google para que não apareçam pessoas que a gente não quer, que não tenham a característica que o meu cliente tem. A gente ensinou vocês a construírem a persona, né? A da idade, a gente até falou ali de algumas coisas, chama persona ou avatar. Né? A gente já falou várias vezes, a gente vai usar bastante essa nomenclatura aqui, mas a gente também já ajudou vocês a construírem aí. Como se faz para construir teu avatar, tua persona, né? Dando idade, nome mesmo, tornando pessoal e principalmente dando as características das pessoas que vocês atendem, se vocês já têm essa experiência, se não, utiliza o que a gente está entregando para vocês, tá bom? E é isso. Palavras negativas, vocês vão estar invisíveis, sim. Diminua um pouco a vaidade de vocês nessa hora. E aí eu vou precisar que vocês façam uma gestão psíquica, porque as pessoas vão cobrar de vocês se vocês estão trabalhando ou não, porque elas não vão estar enxergando. E aí tu pode usar isso, tu pode explicar para a pessoa, falar assim, tu não está me enxergando propositalmente, porque quem me enxerga e quem clica, quem vai atrás do meu site, da minha pesquisa, da minha campanha de marketing, são pessoas das quais podem comprar, podem ali gastar. E isso é muito doido, porque o que acontece? Já aconteceu em outros momentos, como eu disse para vocês, da gente fazer a campanha ali e algum amigo nosso achar que ia ser legal e falar, eu quero ajudar meu amigo, vou clicar no site dele, porque ele acha que vai aumentar a relevância e tal, e clicava lá no nosso site e a gente falava, não faz isso, por favor, não faz isso, que tu vai endoidar meu algoritmo, tu vai fazer eu pagar para cada clique desse. E era engraçado, porque ele saía clicando, tipo, ensandecidamente, sabe, para poder tentar ajudar, e não tava, mas a gente até pensou, será que a gente faz uma campanha para falar, olha, não clique, então, tipo, bora melhorar aqui a performance, né, como usar, bora lá melhorar, e aí faz que vai dar certo. Mas acontece muito. Então, principalmente pessoas que te conhecem pessoalmente. Quando a pessoa te conhece pessoalmente e ela gosta de ti, aí, por exemplo, me conheceu pessoalmente. Cara, gostei de... Eu conheci os meus sócios. Cara, gostei do trabalho de vocês, conversando
aqui no offline, né? Aí a pessoa vai hackear tudo e sai disparado clicando porque ela conheceu a gente falando, não faz isso. Aí, tipo, sei lá, o cara é médico, o cara é dentista, enfim, é uma galera assim, que não é da área, mas eles vão clicar por achar que ajuda, né, numa conversa dessa, que não dá para eu explicar isso aqui. O que eu vou falar isso na conversa? Olha, gente, o Google Ads cobra por clique, é invisibilizado, somente para os nossos clientes, a gente não quer que o marketing alcance vocês. Você é doido, uma conversa muito chata. Então não dá para falar isso numa mesa, não dá para explicar isso para todo mundo, mas isso é para quem quer profissionalizar a sua atividade, isso é para quem quer trabalhar com segurança, ter métricas ali para continuar e alcançar reais interessados e principalmente quem não está afim de gastar dinheiro à toa, gastar energia à toa e quer começar seu escritório de uma maneira que possa se preocupar com outras coisas, porque vocês estão construindo muitas coisas ali na organização do escritório. O escritório depende de muitas coisas e isso é muito doido, porque tu tem a organização do escritório, tu tem o público que tu vai atender, tu está aprendendo as características dele, os comportamentos dele. Então tu precisa atuar em si, né, construir teu RT, fazer o atendimento, ir para a audiência. Tem diversas obrigações ali, investir, pagar conta. Tu tem diversas obrigações que o quanto tu puder reduzir e tornar mais frutífero atos do teu negócio, melhor. Então, se tu pode usar uma ferramenta dessa que vai te facilitar, que vai fazer a pessoa te procurar, que vai te ajudar demais para resolver um problema, para resolver outros problemas, te dá tempo para resolver outros problemas e até posteriormente para construir de forma mais sólida outras campanhas de marketing. Quando isso aqui se esgotar, perfeito, tem que utilizar e tem que utilizar primeiro. Tudo que nos dá mais tempo, mais economia, né, mais qualidade de vida para a gente continuar estudando e melhorar nossas performances, a gente tem que pegar lá e abraçar. Então, esse é o Google Ads, eu acho que deu uma explanada legal. Se tiverem alguma dúvida, fala com a gente. Me falem aí se vocês usam já o Google Ads, se não usam, né? Usem agora, é hora de aprender, começar a aprender agora. Isso é, pra vocês terem noção, gente, teve uma aluna que ela falou assim, lindo, nosso curso, o último, não lembro agora, o último, né, desse vídeo que subiu, eu não sei que momento está assistindo ele, mas o curso anterior do Start trabalhista, ele estava a 2.500. Aí uma das nossas alunas falou, ela tinha 10 anos de advocacia, 10 ou 11 anos de advocacia. Aí ela falou, Linda, mas será que era para mim? Eu acho que era mais para outro momento. Eu falei, olha, tem Google Ads? Que ela é da minha cidade. Eu tenho Google Ads? Ela falou, tenho, eu delego. Eu falei, pode cancelar. Não delega mais. Tu vai pegar esse dinheiro que tu pagava para o terceiro, tu já pagaste o curso, entra. Juro, nas primeiras aulas do módulo ela já bugou e falou, trabalha há 11 anos e eu não tinha plano de negócio, por exemplo. E eu fiquei assim. E ela nem chegou na etapa do marketing que, cara, eu ainda falei isso, ainda tem a benefício de estar na nossa cidade. Então tu vai ter a nossa estrutura até regional, mas isso aqui segue porque as características são nacionais em relação a esse tipo de avatar, eu tenho certeza, não tem como. Vocês vão entender mais quando vocês se aprofundarem aqui nos conteúdos, se tu caiu nesse de paraquedas, tá? Então, essa é a grande questão. O Google Ads, ele ajuda demais, ele traz economia para o teu negócio, ele traz economia de tempo, dinheiro, energia, e assim, uma ferramenta que mudou para mim, porque eu gastava muita energia fazendo conteúdo toda hora, porque aquilo para mim já era algo que eu tinha estudado e que eu ia aplicar continuamente. Quando a gente descobriu o Google Ads, a gente falou, para. Não faz. Não vamos fazer não. Vamos fazer aqui, ó, pontualmente. Vamos usar o Facebook Ads agora. E a gente vai trabalhando por etapa. Por etapa. E depois de esgotar a nossa performance, realmente entender isso aqui no todo, né? Isso é importante para dar espaço para vocês trabalharem com mais qualidade e melhorarem a atividade de vocês e solidificarem ela de uma maneira mais rentável. É isso. Essa é a aula do Google Ads. Se tiver alguma dúvida, manda. Eu acho que a gente ainda vai falar muito de Google Ads aqui, porque é uma ferramenta assim, sensacional para toda a advocacia, porque não tem pessoas que não usam o Google, né? Só que, como eu já disse em outras aulas, a advocacia é plurima. Então, se ela é plurima, pode ter uma persona, um público, dependendo da pessoa que tu atende, que não use o Google, né? Que não vá pesquisar o advogado no Google. Eu sempre uso a área previdenciária para questões de aposentadoria, por exemplo.
Pode ser que esse público não vá pesquisar tanto lá, mas pode ser que o filho, o neto dele pesquise. Então eu não sei, vai depender do público que tu está engajado. No nosso, absurdamente, pode esquecer, todos usam, todos vão usar. E isso pode lotar a tua agenda e tu não precisar mais ficar se desgastando tua imagem, teus dedos e outras matérias. Vai depender de quanto tu quer atender, quanto tu pode atender e está organizado para atender e até onde tu pode melhorar a tua performance do Google Ads. Tá bom? Grande beijo, até a próxima aula.